Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz de Jesus esteja presente na vida de todos vocês que estão me acompanhando aqui neste exato momento e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família. Amém? Olha, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele traz uma forte mensagem de Deus para o Brasil. Durante uma de suas lives que ele compartilhou em seu canal, ele teve uma visão profética muito forte. E eu te peço que você deixe a sua opinião sobre o que o apóstolo diz em sua mensagem. Está bem? E além disso, eu também te peço que você compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que assim eles também venham estar sendo alertados por esta mensagem. Está bem? Preste muita atenção, mas muita atenção mesmo, e fique com o vídeo. Uma prioridade falar com ele. Eu falava sobre um apocalipse que vai acontecer no território nacional brasileiro, agora no território nacional brasileiro. Agora no território nacional brasileiro. Eu falava sobre um apocalipse, um pequeno apocalipse, quando Donald Trump estivesse perto de assumir. E aí começou a acontecer tantas coisas que ninguém diria que iria acontecer. Agora eu quero ser bem claro e dizer que esse apocalipse vai acontecer no território nacional brasileiro. O Brasil pode ser taxado, sabe, se uma taxa do Pix aí gerou tantas e tantas coisas que eu nunca vi uma pessoa se pôr nas suas palavras tão bem como o deputado Nicolas. E gerou que quase 300 milhões de visualização, se eu não me salvo a memória, quase 300 milhões de visualização, fez com que o governo recuasse, o governo recuando sobre o Pix, né, caiu na sua própria, do que eles defendiam. Então, eu não vou meter nesse mérito que é humano. O mérito humano é físico, carnal, eu não me meto, mas eu me meto no espiritual. O que eu vou dizer é coisas que vão acontecer. O Brasil vai ser taxado, em primeiro lugar. Vai ser taxado pelos Estados Unidos. E vai ser bem taxado. Vai sofrer sanções. Isso vocês podem ter certeza que as sanções virão. E esse dia 22 de janeiro de 2025, 22 de janeiro de 2025, vocês irão ver tantas coisas, inclusive sanções contra o território nacional brasileiro, que vai levar a taxa do dólar, vai levar tudo. Como é que você sabe disso? Eu estou tendo sonhos. E eu entrei aqui só para dizer sobre esse pequeno apocalipse, garantir para você. Eu nunca vi um supor, eu venho garantir, porque os sonhos são reais. E eu tenho 37 anos que ando com Deus e conheço muito bem quando Deus fala. Então, pode ter certeza que haverá sanções pelos Estados Unidos. O que está colocado no coração, na mente e na alma do presidente Donald Trump, vocês nunca viram. Não foi colocado nem em Faraó. Eu vou repetir 10 vezes. O que foi colocado na mente e no coração do presidente Donald Trump, Deus não colocou nem na vida de Faraó, quando mandou libertar o povo do Egito. Nem na vida daquele homem, Faraó, Deus colocou. Mas Deus colocou, eu não estou supondo, eu estou afirmando, os sonhos que eu tenho são reais. Deus colocou no coração de Donald Trump uma fixação pelo território nacional brasileiro. Uma fixação completa pelo território nacional brasileiro. Pode mandar entrar, Gabi. Uma fixação completa pelo território nacional brasileiro. Deus colocou essa fixação completa pelo território nacional brasileiro. Gabi, pode mandar entrar. Uma fixação completa pelo território nacional brasileiro. Deus colocou essa fixação. Então eu quero dizer uma coisa, deixar bem claro. Nem no faraó do Egito, quando Deus determina que liberta o povo dele e deixa que Moisés coordena ali a liberação. Nem na vida de faraó do Egito, eu nunca vi uma fixação de. Eu conheço as coisas espirituais e eu nunca vi uma fixação dessa. Nunca vi uma fixação dessa. E Deus colocou um espírito de fixação na vida de Donald Trump. E eu sabia que essas guerras iriam acabar. Porque a guerra verdadeiramente que vai ter, que começa, eu não estou supondo, eu estou afirmando. Os sonhos que eu tenho real, bem, se sonhos são sonhos, não são obrigados a acontecer, mas os meus não é que acontece, e vocês daqui a 5 dias vão ver coisas que vocês nunca viram em tantos e tantas décadas em território nacional brasileiro, em acontecimento. Eu vou dizer mais ou menos o que é. Deus colocou uma fixação no presidente Donald Trump
E não é algo pessoal, não é porque é amigo de presidente Jair Messias Bolsonaro, que tem respeito, consideração, isso também vale. Mas o que Deus colocou no coração dele foi que ele seja o pontapé, não vem de ninguém do território nacional brasileiro, mas vem do território internacional de um americano por nome Donald Trump. Deus colocou na vida deste homem uma fixação para que o Brasil seja liberto, uma fixação que nada vai mudar. E ele está disposto a qualquer coisa. E vocês do território nacional brasileiro irão contemplar e ver coisas que são gigantes, que nenhum da oposição do território nacional brasileiro aposta que um homem seria capaz. Não importa as autoridades nacional brasileiras em que elas podem se segurar ou se sustentar, serão destronadas toda de uma vez só. Toda de uma vez só, porque o que ele vem e ele vai fazer, porque eu quero falar da parte espiritual. Quem colocou isso na cabeça de presidente Donald Trump foi Deus, ninguém tira. Quem trabalha com algum tipo de espiritualidade, seja evangélico, tem os seus dons espirituais, sendo evangélicos, sendo católicos, sendo espírita, tendo vidência ou alguma coisa parecida, vocês vão entender mais ou menos o que eu vou falar. Vocês vão entender, espíritas, evangélicos, católicos, algumas pessoas que têm algum tipo de dom espiritual, ou que se denomine ter esse dom espiritual. Quando Deus coloca um espírito em uma pessoa, permite, o mesmo espírito que Deus colocou e permitiu sobre a vida de Saul, o espírito que estava sobre a vida de Saul, um espírito de tormenta. E eu venho aqui dizer, Brasil, se vista de pano de saco e começa a orar, mas vamos louvar e agradecer, porque Deus vai se levantar, está se levantando a favor do território nacional brasileiro. Esse espírito que está sobre o Donald Trump, ele é definitivo. Eu vou repetir para não deixar dúvida. Se eu cito o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, seus servos profetas, eu vou dizer categoricamente algo aqui que é firmeza. Deus vai fazer um apocalipse em território nacional brasileiro. O Congresso, o Senado, os três poderes nunca viram algo tão parecido nos últimos 36 anos. Nunca viram. Todos os protocolos serão quebrados. Não vai existir protocolos. Não vai existir protocolos. E vocês vão ter uma surpresa nos primeiros decretos que Donald Trump irá assinar na sua posse nos Estados Unidos, dia 20. Vocês terão uma surpresa nos primeiros decretos. E eu quero falar sobre os primeiros decretos. Você está vendo, eu estou lendo aqui. Eu estou lendo já antecipadamente, 4 dias antes da posse, eu estou lendo o livro e os decretos depois que ele assinar, que ele for sentar na mesa para despachar os primeiros decretos. E o território nacional brasileiro vai chocar-se com os primeiros decretos que o presidente Donald Trump irá assinar. Eu estou dizendo isso, as horas são mais ou menos 20 horas e 50 minutos, né? Hoje é 16, né? 16 de 1 de 2024, 16 de 1 de 2024, 20 horas e 52 minutos, 20 horas e 52 minutos, nesse exato momento. Então, eu vi ali os primeiros decretos que o presidente Donald Trump vai assinar, e eu não estou aqui supondo, eu estou afirmando que nesses primeiros decretos irá surpreender o mundo, mas principalmente a nação brasileira. A nação brasileira vai se surpreender nos primeiros decretos do presidente Donald Trump. E ele não está para brincadeira. E eu queria que as autoridades nacional brasileiras entendessem uma coisa. O que eu falo através dos sonhos que eu tenho, isso é espiritual. Foge qualquer autoridade mundialmente falando. Se existisse 10 Hitlers hoje, 10 Hitlers, se existisse hoje, em alguma parte do mundo, ele não puxaria 0,5% do presidente Donald Trump. Daquilo que o espírito que Deus enviou a ele para que pudesse fazer. Eu vou falar só do presidente Donald Trump e Deus me manda falar só dos primeiros decretos que ele vai assinar quando ele assumir a cadeira presidencial no dia 20. Vai todo mundo se assustar. E eu quero afirmar que o Brasil vai passar por uma grande apocalipse. Um grande apocalipse. E é necessário que passe. Agora, não se volta por nada desse mundo. Olha, pode se levantar os maiores pacificadores de toda a face da terra. Os maiores pacificadores não iriam adiantar, porque o que Deus decreta está decretado, o que o céu decreta a terra não anula. Então, baseado em livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo de seus servos profetas. Eu venho aqui deixar ciente
ciente do que? Do que eu estou falando nesse exato momento. Eu venho aqui lhe deixar ciente do que eu estou falando nesse exato momento. Ciente do que eu estou dizendo nesse exato momento. O que eu estou falando aqui é algo espiritual. Será que a pessoa dá para entender o que é algo espiritual? Algo espiritual agora é que eu estou sendo atacado por 500 milhões de demônios. Agora, do meu lado tem pessoas que estão orando, tem pessoas que estão orando. Porque o que eu estou falando aqui, eu não estou brincando, eu estou falando algo sério. Se a pessoa nunca entendeu na vida o que é coisa séria, está na hora de acordar. Está na hora de acordar. E deixa eu dizer outra coisa. As fronteiras do Brasil não serão reforçadas pelas Forças Armadas por causa da Goiânia não sei o que lá, da Venezuela. Não tem nada a ver. Não vai ser reforçada por causa da Goiânia, não. É por causa da possível, os primeiros decretos do presidente Donald Trump. Por causa desses primeiros decretos é que as Forças Armadas brasileiras vão reforçar as fronteiras. Não tem nada a ver com Venezuela. Não tem nada a ver com Goiânia. Nada a ver. Quando eu tive um sonho, era dos Estados Unidos para o território nacional brasileiro. Aquilo que, priori, era teórico, vocês vão viver na prática. Vão viver na prática. Eu estou querendo ver qual é o grau de espiritualidade dos crentes do território nacional brasileiro, das pessoas que se julgam alguma coisa no território nacional brasileiro. Eu estou querendo ver aqueles que são valentes, sabe? Aqueles que são... Realmente você fazer algo teórico é uma coisa, pegar numa arma de uma forma teórica é uma coisa, de uma forma prática, aí eu quero ver. Então, isso que eu estou dizendo agora, eu tive sonhos, e esses sonhos eu vim logo assim, de pronto contar. Lembre-se, do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então tem grandes mulheres aí que estão orando por homens de Deus agora no território nacional, porque existem crentes como antigamente, existem evangélicos, católicos, espíritas como antigamente, que ainda valorizam a parte espiritual, sabe? Que não anda viajando na maionese, que até o canto de fada termina meia-noite. E isso que eu estou dizendo aqui é mais pura realidade. Vocês terão o privilégio de ver acontecer aí até o dia 22 o que está sendo dito aqui no dia 16. Isso é muita ousadia do Espírito Santo, mas eu sei quem eu carrego. Você sabe quem você carrega? Você sabe o Deus que você disse que aceitou tantos e tantos anos atrás? Você tem comunhão com ele? Então você era para saber também a mesma coisa. Então deixa eu dizer, eu tenho prioridade no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no dia 16 de 1 de 2025. 16 de 1 de 2025. Eu estou dizendo o que vai acontecer até o dia 22. Te prepara, porque nós iremos viver coisas que todos os brasileiros vão colocar a mão na cabeça e vão dizer: meu Deus do céu, eu quero dormir, ninguém me acorde, por favor. Ninguém me acorde. Porque tem pessoas que só abrem os olhos depois. Diz que tinha um ditado popular brasileiro que o Brasil só fecha a porta depois de roubado. O Brasil só fecha a porta depois de roubado. Depois que está acontecendo, está acontecendo, serviço, não. E o que eu vejo antes. Gente, se eu leio matéria de jornal, se eu assisto jornal, eu quero que Deus me mate hoje. Hoje, eu quero morrer hoje. A palavra tem poder e eu conheço a Bíblia. Se eu leio jornal, se eu leio matéria de jornal, se eu acompanho fatos jornalísticos, eu quero morrer hoje. Eu quero morrer hoje. Mas se o que eu estou falando é real, vai se cumprir até o dia 22. É muita prepotência, pode-se dizer assim, mas eu não sou prepotente. Eu sei quem eu carrego. É muita confiança, eu digo assim, muita confiança. Dizer no dia 16 do 1 e dá apenas 6 dias. 6 dias para tanta coisa, para o mundo virar de cabeça para baixo. E o Brasil é que vai virar de cabeça para baixo. Totalmente. Vai ocasionar algo em nível nacional que vai interferir por completo na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Vai acontecer algo em território nacional brasileiro que vai interferir por completo nas eleições do presidente, do Senado e do Congresso. Espera, quem viver até o dia 22 verá coisas grandes e gigantes. Aquele que pensava que ia ser devagarzinho a prestação, não vai não. Vai ser deferido um golpe muito grave. E que Deus abençoe ao Brasil, que Deus abençoe aos patriotas, que Deus abençoe a nação verde e amarela, que Deus abençoe aquele que é a favor da família, aquele que é contra a liberação das drogas, né? Aquele que é
contra de tudo aquilo que não presta sobre a nação. Brasil, Jesus venceu. Brasil, Jesus venceu. Vamos ver verdadeiramente como é que vai ocorrer a partir de hoje. E eu venho aqui só para dizer, Brasil, Jesus, que Deus abençoe a toda a nação brasileira e toda a nação